Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Voltamos com a live no Instagram da Rádio Tamandaré, no YouTube da Rádio Tamandaré e também estamos pelo Facebook. Louvado seja Deus. Para a nossa abordagem de 2 Coríntios, capítulo de número 8. Glória a Deus. Essa abordagem coincidiu muito com algo que eu estabeleci no meu coração para esse dia de hoje, né? Estamos numa mobilização de 300 pessoas para patrocinar este horário, para patrocinar esta programação, e eu ainda estou precisando de precisamente para este horário de 283 pessoas. Ainda estou precisando de 283 pessoas. Significa que só tem 17. Né? E eu quero hoje, no mínimo 10 pessoas para a gente diminuir esse número. Aí coincidiu, eu relendo o texto aqui, que tem a ver esse capítulo de 2 Coríntios exatamente com o que Paulo chama dar graças a Deus. Né? É óbvio que a situação é totalmente diferente, em parte, porque aqui fala da assistência aos santos que a igreja de Corinto participou, movida por Tito, a quem Paulo exortou para que fizesse isso, aos irmãos em Jerusalém, né? Aos irmãos da Macedônia, glória a Deus, e aos irmãos necessitados de outras situações, conforme a gente lê em todo o Novo Testamento. Mas na frente tem outra igreja que passa por necessidade, que os irmãos se articulam para solucionar esse problema social da igreja, da necessidade mesmo de víveres, né, de suprimento mesmo. Aí você diz, então o que é que tem a ver isso com essa programação, pastor? Tem a ver com o colaborar, o contribuir, em função da necessidade de outras pessoas que, por exemplo, têm de ter essa programação em sua residência, em seu lar, que é um culto em cada lar. Pessoas que não podem ir à igreja, como alguns irmãos que eu conheço, mas que recebem essa programação em suas residências, em suas casas. A exemplo de pessoas que estão hospitalizadas, a exemplo de pessoas que estão encarceradas, mas que recebem esse momento de devoção, de palavra, de oração, de louvor. E aí fazem seus cultos ao Senhor, tendo como motivação a programação, tendo como a mão que puxa, as mãos que empurram, né? Porque a gente está precisando de alguém que estenda a mão para nos levantar, nos puxar. Então é que a gente está precisando de alguém que dê aquele empurrãozinho em nós, né? Vai, benção. Oh, glória a Deus. E essa programação tem sido essa mão na disposição de Deus para isso acontecer. E para que nós continuemos fazendo esse trabalho, contamos com a vossa colaboração, com a vossa ajuda. Amém? É com isso que tem a ver. Então vamos voltar as atenções para 2 Coríntios, capítulo de número 8. Louvado seja Deus, em que Paulo trata disso, né? E ele diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do meu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico,
e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Louvado seja Deus. Eu já fiz uma abordagem sobre este capítulo 8 de 2 aos Coríntios, num seriado que eu falo sobre, está no canal do YouTube Acorda Bênção, num seriado que eu falo sobre quais devem ser as características da igreja. E quando me refiro à igreja, não me refiro à denominação. Mas eu volto a dizer o que já expliquei em outro momento, que a igreja está contida dentro das denominações. Não é? Porque a igreja somos nós, seres humanos. A igreja, ela é milenar. A igreja. O movimento protestante que é secular. O movimento evangélico que é secular, faz séculos. Desses dois movimentos. As religiões são seculares. Não é? Mas a igreja do Senhor, ela é milenar. A igreja existe desde o momento em que há uma resposta positiva à revelação de Deus. A palavra igreja, que vem de eclésia, que significa tirados para fora, ela é tipicamente originada a partir do momento, não é nem quando foi que o povo de Israel saiu do Egito, mas foi quando Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Aí Abraão sai do meio do seu povo, que era um povo idólatra, os pais de Abraão eram idólatras, e Abraão segue a voz do Senhor. É inclusive a partir desse chamado que Deus faz a Abraão que surge duas classes de povos. Uma delas é os gentios, ou são os gentios. E os gentios, segundo Jesus, são pessoas que não conhecem a Deus. Espiritualmente falando, teologicamente falando, Jesus cristianamente falando. O irmão João Batista se apaixonou pela palavra bumeranguicidade e agora se apaixona por esta. Jesus cristianamente falando, que é Jesus Cristo. Ele diz que os gentios são os que não conhecem a Deus. Geneticamente falando, ser gentio é não ter sangue hebreu correndo na veia. Ser gentio é ser ficado para trás. E aí, a outra classe de povos, que comumente depois vai ser chamado povo de Deus, e que hoje é chamado de igreja, que é de onde vem o povo também de Israel, porque de Abraão vem Isaac, né? Vem Ismael, vem Isaac, e aí por isso que é esse conflito todo lá no Oriente Médio. Mas é de Isaac que vem Jacó, e que é de Jacó que vem o que a gente conhece comumente como povo de Israel, porque de Jacó vem as 12 tribos, e a tribo predominante é a tribo de Judá, de onde vem Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, porque Jesus Cristo, geneticamente, vírgula, porque Jesus não nasceu da vontade humana, a gente sabe, né? Mas ele vem da tribo de Judá. Maria era da tribo de Judá, a virgem que concebeu Jesus, né? Então Jesus vem dessa tribo, dessa linhagem. E a igreja? Jesus vem para restaurar Israel, historicamente falando, papel missiológico de Israel. Porém, Israel rejeita. Israel não abraça o Messiado. Israel não entende que Jesus é o Messias, que Jesus é o Verbo em carne, que Jesus é Deus em forma humana. Estavam até esperando, estavam até preparados para esse momento. João Batista perguntou: és tu o que haverias de vir? Não é? O povo aclamou, fazendo entrar em Jerusalém, com aquela festa, aquela pomposidade toda, apesar em cima de um jumentinho, mas em cumprimento à profecia.
Havia-se a expectativa, de fato, até o cego Bartimeu, cego dos olhos desta anatomia, mas com os olhos da alma abertos, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, aleluia. Então se esperava. E quando ele multiplica pão e peixe que dá de comer ao povo, esse é o nosso rei. Porém depois, quando Jesus Cristo assume a sua messianidade, Jesus assume a sua paternidade divina, Jesus assume a sua deidade, aí a própria multidão que ele curou, que ele alimentou, que ele descedentou, que ele consolou, que ele abençoou, o rejeita. O rejeita. Se escandalizam, porque ele admite ser filho de Deus, ele admite ser Deus. E aí os homens o acusam de blasfêmia, e aí então manda crucificá-lo, então manda matá-lo. E aí eles rejeitam Jesus. Sim, pastor, mas Jesus não veio para morrer? Sim. Jesus veio para morrer por nós pecadores, e foi por isso que ele morreu. Não, a morte de Jesus não é sinônimo de derrota, a morte de Jesus não é sinônimo de fracasso, a morte de Jesus não é sinônimo de extinção, ao contrário, a morte de Jesus é a declaração da vitória de Deus sobre o pecado, e quando ele ressuscita, sobre a morte, e a consumação do plano salvífico, a consumação da nossa redenção, da nossa salvação. Glória a Jesus por isso. Então Satanás não fez festa nenhuma por Jesus ter morrido, ao contrário, ele não queria, porque Satanás sabia que Jesus morrendo, ali estava acontecendo o perdão para os nossos pecados, ali estava acontecendo a reconciliação do homem com Deus, ali estava acontecendo a derrota dele, ali estava acontecendo a vitória sobre a morte, aleluia, ali estava acontecendo a possibilidade real que existe de nós irmos morar no céu, de nos restaurarmos, de sermos reconciliados com Deus. Porém, historicamente, o povo de Israel rejeitou Jesus Cristo. Pois bem, a partir dessa rejeição, abre-se a porta para os gentios, bem antes já do momento que era para ter sido aberta. Porque quando diz que a salvação vem dos judeus, além de Jesus ser judeu, seria o povo de Israel os responsáveis por anunciar o evangelho. Seria o povo de Israel os responsáveis por trazer Deus conhecido a nós. Quando Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, em outro momento chamado de Abraão, Deus, eu não vou lembrar agora a expressão, eu acho que não, mas está lá no chamado de Deus a Abraão, Deus queria fazer com que o povo de Israel fizesse ele Deus conhecido. O propósito foi esse. Porém, o povo de Israel rejeitou isso. E aí essa missão partiu para a igreja. Quando se lê em João capítulo 1, verso 11, irmãos, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas deu-lhes o poder de todo aquele que nele crê, ser chamado filho de Deus. Isso não significa, explicar isso aqui, que tem muita gente que erra nesse entendimento, que Jesus veio salvar os judeus não o quiseram, ele resolveu salvar o restante do mundo. Não. A Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele veio para salvar o mundo. Não veio porque os judeus rejeitaram Jesus, que ele resolveu salvar nós brasileiros, americanos, europeus, ingleses, franceses, indianos, africanos, latinos-americanos, não, chineses, enfim, sem ser judeu. Não. Ele veio para salvar todo mundo. Só que a missão deveria partir dos israelitas. E aí não parte deles. E nós, inclusive, lemos o Salmo ontem, o Salmo 22, que fala disso. Que um outro povo anunciaria o seu nome. Não é?
Então tudo acontece dentro do plano de Deus, conforme a Escritura Sagrada. É mais uma evidência que temos que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. É mais uma evidência que temos que esta palavra é fiel, é verdadeira, é digna de toda aceitação. É mais uma evidência que temos que essa palavra é infalível. E que Deus está no controle, aleluia, de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não sai da história. Nunca saiu. E eu quero dizer que do jeito que Deus está na história universal, Deus está na história da tua vida. Muita coisa acontece, a gente não entende, a gente não compreende, a gente às vezes até nem aceita. Porque às vezes parte de um erro da gente, de uma falha da gente. Mas Deus, pela misericórdia, Ele faz aquele contorno. E tudo acaba como Ele determina. Porque disse Jó: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Será que você pode dar uma glória a Deus aí? O pessoal só é acostumado a dar glória a Deus quando o caba grita, quando fala línguas estranhas. Mas quando tem esse princípio, era para dar glória a Deus, né? Quando entende esse princípio, era para dar uma glória a Deus. Você está entendendo esse princípio? Se você está entendendo esse princípio, quando terminar a live, volta lá e escreve glória a Deus. Porque não fica registrado o comentário agora, quando estou ao vivo. Mas depois que terminar ao vivo, volta lá no YouTube, volta lá no Instagram e dá glória a Deus, glória a Deus. Escuta de novo a mensagem e bota glória a Deus nesse momento. Pode dar glória a Deus agora aí também. Aleluia! Deus está no controle da tua vida. Pode até não estar entendendo o que está acontecendo, mas Deus vai, aleluia, rodar contigo na terra, dar um giro contigo de 360 graus. Mas se tu estás sedento pela vontade de Deus, se tu queres a vontade de Deus, se tu queres que a tua vida seja para a glória de Deus, se tu vives para a glória de Deus, porque também não é de todo jeito, viu, irmão? Ah, vai dar certo de todo jeito, não. Vai dar certo se houver temor. Vai dar certo se houver desejo de acertar. Vai dar certo se é para a glória de Deus. Vai dar certo se você quer que a glória de Deus apareça na sua vida. Se a sua vida é para a glória de Deus, aí sim, Deus pode até você estar botando os pés pelas mãos. Mas se você tem sede da glória de Deus, oh, aleluia! Se você quer que a sua vida seja para a glória de Deus, se você vive em função do nome do Senhor ser glorificado, oh, aleluia, aleluia, aleluia! E quem me conhece sabe que esse muito aleluia é porque eu estou falando em línguas estranhas por dentro. Aleluia! Pode ter certeza que Deus vai fazer as coisas terminarem para você do jeito dele, para a glória dele, para a sua alegria. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que palavra de Deus é essa gloriosa acabamos de receber, né? E aí vamos chegar agora à definição da igreja, que é a eclésia, tirados para fora. Então isso surge lá, o chamado de Abraão. Então a igreja somos nós. E a igreja está contida dentro das denominações. As denominações são instituições falíveis, efêmeras, temporais. Esse negócio de denominação surgiu no ano 380, precisamente 28 de fevereiro de 380, que é quando, que não foi Constantino, mas foi Teodósio, sistematiza a igreja romana como a religião do império. Séculos depois, surge a Reforma Protestante. Aproximadamente 4 séculos depois, surge o movimento evangelical. A partir do movimento evangelical surgem as missões protestantes. Aliás, a Reforma Protestante faz surgir os movimentos protestantes em vários países. E com as divergências teológicas, as divergências doutrinárias, aí surge o movimento evangelical,
com a proposta ecumênica protestante. E aí, quando chega no Brasil, recebe o nome evangélico, né? E aí surgem as denominações evangélicas. Surgem as denominações evangélicas no Brasil. Surgem as denominações evangélicas no mundo, né? No Brasil, o evangelho chega no Brasil, se eu não me engano, 50 anos depois do Brasil ter sido descoberto. Depois eu vou rever isso para atualizar vocês. Então o evangelho chega no Brasil muito depois do Brasil. Descoberto, vírgula, né? Porque o Brasil não foi descoberto, já tinha aqui os povos originários. O Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia. O Brasil foi colonizado, né? Essa história que descobriu o Brasil é negócio para ensino atrasado. O Brasil já existia, né? Já tinha aqui os povos originários, que antes se dizia índio, não podemos mais chamar assim, né? A expressão certa hoje são povos originários. Então o evangelho chega aqui no Brasil aproximadamente 50 anos depois dessa colonização. E aí tem as reformas doutrinárias, que é quando surge em 2010 o movimento pentecostal aqui no Brasil, com Gunnar Wingre e Daniel Bergs. Mas enfim, a igreja, o que eu quero dizer é que a igreja somos nós. Louvado seja Deus. E aí quando Paulo se refere à igreja da Macedônia, está falando dos irmãos lá na Macedônia. E como eu estava dizendo, eu tenho um seriado de ministrações aí no YouTube, no meu canal no YouTube, o Acorda Bênção, que eu falo sobre as características da igreja. E uma das características que a gente vê aqui é que igreja é lugar de as pessoas se ajudarem mutuamente. Na igreja, tudo bem, você tem a sua vida, tem a sua família, é um direito seu, é um dever seu. Cuidar da sua família, ter o seu nível elevado de vida. Mas quando se refere à igreja, quem tem mais condições deve ajudar quem tem menos condições. Vai ter que ter um cuidado, que tem os aproveitadores. Aí esse não faz parte, ele pode até estar junto, mas não faz parte. Porque ele quer sugar o que os outros têm, quer tirar leite de pedra. É o pidão, é o que mendiga, isso está errado. Falar nisso, aproveitar o ensejo e permitam-me dizer uma verdade aqui. Eu não posso agir, não posso fazer nada, até porque quem sou eu no oceano? Mas aproveitar a oportunidade que eu tenho aqui de falar na rádio e abrir os olhos de vocês com relação a esse pessoal que está subindo nos ônibus. E aí sobe cantando o hino, depois sobe citando o versículo, depois diz que é crente em Jesus, aí depois começa a chorar e a pedir esmola. Está errado. Essa pessoa, ela pode até na inocência dela estar fazendo aquilo, ou com má intenção, não sei. Por isso que eu também não posso fazer nada. Primeiro, eu não sofrer uma violência, né? Porque se eu fosse abordar, eu abordava com misericórdia, como já fiz com alguns. Propus ajudar, peguei telefone, porque essa turma tem zap, essa turma tem celular e ver melhor do que o meu. Já marquei para entregar uma cesta básica, já marquei para locar a pessoa no trabalho. Tu aparecesse? É bronca. Mas eu abordo com carinho. Outros eu prefiro nem abordar. Mas está errado isso. Ou se faz na inocência, ou se faz, eu vou usar o hino, o versículo e tal, porque o cristão, a palavra de Deus diz, vocês conhecem isso melhor do que eu, foi moço, hoje sou velho, nunca viu o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, crente em Jesus, por mais leigo que seja, ele frequenta a igreja e ele aprende.
a não estar mendigando o pão. Ah, pastor, mas a igreja não ajuda, aí é um problema interno, mas não dá o direito de sair por aí pedindo, porque tem tantas outras formas de ganhar dinheiro. Você me vê hoje aqui na rádio, de repente você me vê hoje com um carrinho, você me vê hoje com a minha casa, pela misericórdia de Deus, mas eu já ralei muito. Eu já vendi coxinha na praia. Olha, a coxinha é 50 e o suco é grátis. Já vendi. Já fui servente de pedreiro. Né? Já passei por muitas provações. Nunca me dei esforço. Nunca escolhi emprego. Né? Mas eu me lembro que quando eu trabalhava numa prestadora de serviço para a antiga Telp, e eu vi um cidadão com as cães brancas carregando uma escada, que era o meu serviço junto com ele, eu disse: Deus, eu não quero chegar nessa idade assim. Eu não quero chegar nessa idade assim. Na época eu fazia o que hoje é o ensino médio, eu fazia o 2º grau, né? Era o científico. E glória a Deus, Deus me ajudou. E eu, de lá para cá, graças a Deus, eu consegui ter várias profissões na minha carteira. Louvado seja Deus. Mas já ralei muito. Louvado seja o nome de Jesus. E não tive um pai, não tive um aio que me guiasse, que me orientasse, não. Tive, graças a Deus, e tenho minha avó, minha mãe, minhas tias, que me deram boa educação. Eu até estava ouvindo a mensagem na nossa plataforma, e eu estava pregando, e eu me lembro que eu estava dizendo na pregação que eu nunca quis ser pastor, porque quando eu fui convidado para ser pastor, há muitos anos atrás, eu me lembro que era um momento auge do movimento neopentecostal no Brasil, e todo cabo que fosse encontrar de terno e gravata, título de pastor, era conceituado ladrão. Por causa daquele movimento que teve no Rio de Janeiro, no Maracanã, aqueles sacos de dinheiro, aquela coisa toda. Aí eu me lembro fazendo um seminário, pastor Elci Pereira, que já dorme no Senhor. Eu era membro da Assembleia de Deus e fui trabalhar com a igreja presbiteriana independente em Maceió. E aí ele: Amaro, você quer assumir o pastoreado aqui da igreja? Eu disse: não, pastor, quero não. Eu não quero ser pastor, não. Ele disse: por que você está fazendo seminário? Eu disse: nem eu sei. É porque você não quer ser pastor? Eu disse: não, porque não é o seu caso, graças a Deus. Eu não quero ser pastor, não. Porque a fome era de ladrão. Como infelizmente ainda hoje existe esse estigmatismo, né? Infelizmente, para nós. E aí eu dizia: não, eu ser intitulado agora de ladrão, eu sempre fui pobre, eu sou preto, sou até feio, mas eu sou honesto. Para de graça receber esse então, cara, não. Aí tempo depois, Jesus deu uma volta comigo e disse: faça a diferença. Foi quando eu entendi que eu deveria fazer a diferença e abracei o ministério que tenho hoje. Mas voltando aos Coríntios, isso é muita história, né? Como diz a minha filha Luana, aí é muita história. Dá para escrever um livro ou mais. Louvado seja Deus. Mas por que muitos são intitulados assim? Porque não usam de honestidade, né? Principalmente quando se refere a dinheiro. E aí é o que Paulo, inclusive, bati com os olhos aqui no versículo 20, Paulo diz que, evitando isso, que alguém vos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. E é, infelizmente, uma prática contrária de muitos colegas. Mas a gente não tem nada a ver com isso. E nem você deve deixar de entregar o seu dízimo ao Senhor por isso. Nem por isso você deve deixar de ofertar ao Senhor por isso. Romanos 3:3. Deus não tem nada a ver com a safadeza de ninguém, com a desonestidade, com a infidelidade de ninguém. E você não deve gerar detrimento, preste atenção a esse princípio,
Você não deve gerar detrimento aos princípios divinos, aos princípios bíblicos. Você não deve gerar detrimento aos princípios bíblicos pela infidelidade de seja lá quem for. Você não deve deixar de fazer a sua parte. Porque o erro do outro não justifica o seu, meu irmão, minha irmã. O erro de ninguém justifica o nosso. O erro de ninguém justifica o nosso erro. Amém? Guarda esse princípio, entre tantos outros que eu já falei aqui. Isso é pregar o evangelho. Isso é ensinamento da Escritura Sagrada, irmãos. Não é? Aleluia. Então, igreja é lugar de se ajudar. Quem estabeleceu, deixa eu dizer outra coisa aqui bíblica. Quem estabeleceu o socialismo não foi nenhum Karl Marx da vida, não foi nenhum movimento partidário. Socialismo segundo a Bíblia, né, é o ter tudo em comum. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quando a Bíblia, ao que a Bíblia diz, vamos estar falando aqui à luz da Bíblia, não estou falando de política partidária, não. Estamos falando à luz da Bíblia, tá? Presta atenção aqui ao princípio. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo de número... Aí você, pastor, mas aí a expressão não está social, tá? Comum. O que daria margem para o comunismo. Que aí, se eu falo assim também, mas você pode entender, não o comunismo político partidário, esse inventado por aí. Não. O ter em comum. Vamos falar então assim, o ter em comum. Não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam perante os apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E aqui em aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, diz: mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Então, se tratando de igreja, quem tem mais deve ajudar quem tem menos. No mundo a gente vê essa má distribuição de renda. Não tem nada de comunismo, não tem nada de socialismo, não tem nada de amor. Inclusive o que Paulo preconiza aqui na igreja de Coríntios é o amor deles, porque era uma igreja, a gente já viu na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que era uma igreja cheia, de muita coisa boa. E aí Paulo fala aqui que eles eram abundantes na fé, versículo 7, eram abundantes na palavra, eram abundantes na ciência, eram abundantes em toda a diligência e em o amor para com eles, disse Paulo, para conosco. Assim também abundais nessa graça. Qual é a graça? A graça do ajudar o pobre, ajudar o necessitado. Louvado seja Deus. E aí você diz, mas é só quem tem condições? Não. O que Paulo exorta, o que Paulo se alegra com a igreja, era que, apesar da sua profunda pobreza, superabundou em riqueza da sua generosidade. Veja o versículo 9 em diante. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer,
Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque, se há prontidão da vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. Que Paulo está dizendo isso? Eu até escrevi aqui faz tempo. É uma frase que eu também uso, é um princípio que eu também uso. O valor transcende a quantidade. Sabe o que significa isso? O valor transcende a quantidade. Ou seja, observe o que Paulo disse. Isso é muito bacana, é muito clara essa expressão. Versículo 12, vamos voltar lá. Porque se há prontidão da vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Isso me faz lembrar de quê? Me faz lembrar da oferta da viúva, que deu tudo o que tinha. Isso me faz lembrar o irmão que esses dias mandou uma oferta de R$2, mandou um pix de R$2 e escreveu: pastor, é tudo que eu posso ajudar, é tudo que eu tenho. E eu tive pessoas que mandou uma oferta aqui de R$150, de 30, de 50. Quantitativamente, quem é mais? 50, 30, 150. R$2 é muito? Não é muito. Mas o que eu quero dizer é que o valor, quando eu digo o valor transcende a quantidade, é que o irmão deu, aleluia, de coração. Não estou dizendo que quem deu 30, 50, 100 não deu de coração. Que dê. E o que Paulo está dizendo aqui é que quem pode também, outro princípio que está aqui, quem pode dar mais, dá mais. Ou seja, Deus sabe quem pode dar mais e quem pode dar menos. Quem pode dar menos, não dá mais. Quem pode dar mais, não dá menos. É o princípio preconizado aqui, não só no capítulo 8 de 2 Coríntios, como no capítulo 9, que será a nossa próxima abordagem no próximo programa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aí Paulo está dizendo que isso é uma prática, não é? Que a igreja de Corinto, da Macedônia, de Jerusalém, da Acaia, elas tinham entre elas. Porque esse foi um princípio do Senhor. Esse foi um princípio que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel desde quando o Senhor prometeu colocar na terra santa. Eu acho que eu não vou lembrar agora o livro, Número e Deuteronômio, você vai ver isso aí. Deixa eu folhear aqui enquanto estou falando com vocês, ver se eu acho essa passagem, né? Que o Senhor fala isto, que entre o povo de Israel, deixa eu ver se eu até marquei aqui, porque normalmente eu faço da minha Bíblia uma Bíblia de estudo, normalmente eu marco, deixa eu ver se eu vou achar aqui, tá? Enquanto estou falando com vocês. Deixa eu ver se eu marquei em Atos, nessa Bíblia. Nessa talvez eu não tenha marcado não, rapaz. Lembram da história que eu contei, que em 2010 roubaram um carro meu? Pois tinha uma Bíblia naquele carro, dentro dele, que era pelo menos o pessoal ter deixado a Bíblia, rapaz. Ela era toda marcadinha, que eu tinha feito aqui na Tamandaré, a leitura do Velho Testamento, como estou fazendo do Novo, e estava toda marcada, as páginas, toda marcada mesmo. Tem muita coisa marcada nessa, mas a outra tinha mais anotações. Um princípio que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Louvado seja Deus. Achei, dessa está marcada também, ó. Quem está no Instagram vai ver, quem está no YouTube vai ver, quem está no Facebook vai ver, toda marcada, essa ainda está também, porque eu já, lá na outra emissora, eu também já li o Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. Deus disse para o povo de Israel. Deus disse do povo de Israel:
versículo de número vamos ler o versículo primeiro. Vamos ler o versículo primeiro. Vamos ler vários versículos. Hoje eu estou muito leitor de versículo, que é para você entender o raciocínio do princípio do evangelho. Ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho exigirás, mas o que tiveres em poder do teu irmão, a tua mão o quitará. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuíres. Verso 6. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo. Dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. Aleluia. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Se você observar direitinho e correlacionar isso ao que a gente acabou de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esse princípio que o Senhor deu para o povo de Israel é o princípio que o Senhor estabelece para a sua igreja. Igreja é lugar de se ajudar mutuamente. Agora, volto a dizer, cuidado com os aproveitadores, cuidado com os sanguessuga. Porque se chega pedindo demais, não pode ver você com qualquer coisa. Irmão, me dá. Irmão, me dá. Irmão que pede muito. Irmão, essa pessoa ou é mal educada, ou ela é viciada em mendigar, ou ela não tem o Espírito Santo. Das três, uma. Ou as três. Então tem que ter cuidado. Ou a pessoa não conhece Deus. Mas o não conhecer Deus está dentro do não ter o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, que tem Deus... Eu acabei de dizer que os gentios não conhecem a Deus. E quando eu digo isso, é inclusive nesse contexto que o próprio Jesus fala, quando ele disse, não andeis, veja aí, Mateus capítulo 6. Pastor, o senhor está batendo forte em quem vive pedindo. Não, estou falando a palavra. Observe o que está escrito aí, Mateus capítulo 6. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Versículo 6, eu li o 7. Agora o que eu quero é esse aqui, versículo 31, Mateus 6 e 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? Eu acabei de ensinar. Quem não tem sangue hebreu correndo na veia, que ficou para trás e não tem a revelação do Deus do céu. De certo, versículo 32 de Mateus 6. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entende agora, irmão? Louvado seja Deus. A ajuda deve partir de quem tem. E é necessário que quem tem, tenha esse olhar holístico do outro. Quando eu falo de holístico, eu me refiro no geral. Você olhar para a pessoa, ela está triste, está abatida, chega perto, irmão. O que é que está vendo, minha bênção? O que é que está vendo, irmão? Não, pastor. Irmão, tô triste. O que é que tá vendo? Não, tô doente. E é? O que é que tá sentindo? Entende? Louvado seja Deus. Agora essa pessoa chega, não pode ver você
com a bandeja de ovo. Irmão, divida essa bandeja de ovo aí comigo. Não, pelo amor de Deus. Deixa que o irmão que está com a bandeja de ovo, ele vai sentir de Deus. Só se esse irmão for muito também distante de Deus, para não sentir de Deus. De te ajudar, tu precisando. Louvado seja o nome de Jesus. Tem um princípio, né, que a gente deve ajudar todo mundo, isso independente de quem seja a pessoa, indistintamente. Para quem gosta desse negócio de... tem um versículo em Provérbios que diz assim, deixa eu achar aqui para vocês, para terminar. Provérbio 19. É uma expressão quase religiosa, mas é bíblica, né? Diz assim, Provérbio 19, verso 17. Ao que empresta, o Senhor empresta o que se compadece do pobre, e lhe pagará o seu benefício. Ou seja, a galardão de Deus para quem ajuda o necessitado. Mas para terminarmos, Gálatas capítulo 6, versos de número 10, nos diz a palavra do Senhor. Devemos ajudar a todos, indistintamente, a todos, né, que baterem a nossa porta. Em Provérbios diz que nós não neguemos o bem ao necessitado. E em Gálatas 6 e 10 manda que nós façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os da nossa convivência cristã. Amém? Louvado seja Deus. Pastor, eu quero uma palavra de bênção. Pastor, eu quero uma palavra de vitória. Aí está o princípio da bênção, irmão. Aqui está o princípio de uma vida sarada, resolvida e abençoada. Ajudar. Você ajuda as pessoas? Ah, não estou ajudando porque eu não tenho condições. E você acha que eu tenho condições? Dia desses, uma irmã de outro estado pediu uma ajuda aqui. Glória a Deus, irmãos se articularam e nós fizemos chegar a cesta básica da irmã. Deve estar na rede social da Rádio Tamandaré o benefício que foi feito, né? A irmã mandou um texto agradecendo ter recebido a cesta básica. A gente não dá dinheiro, a gente dá a cesta básica. Quando consegue, também tem isso. E a gente conseguiu porque teve 4 pessoas que nos ajudaram na aquisição dessa cesta básica. Né? Glória a Deus por isso. Eu, inclusive, estou fazendo um apelo dia desses, só falei até uma vez. Nós estamos precisando de uma cadeira de banho, Eu estou com uma demanda de uma cadeira de banho. Quem puder doar. Então a gente faz o trabalho da gente social aqui. Louvado seja Deus. Aí eu volto a dizer, você não tem condições, eu não tenho. Mas a gente se articula para minimizar o sofrimento do outro. Tem pessoas que só querem bênção e não procuram ajudar. Não é? Louvado seja Deus. A irmã está escrevendo aqui, ter bondade de Cristo ao próximo. Isso é evangelho. Eu não peço nada para mim. Às vezes eu até preciso, mas eu não peço. Mas se eu ver uma pessoa precisando, eu falo com quem eu sei que pode para ajudar. A pessoa ajudar, a ver, não ajudar, eu não posso fazer nada. Meu filho, é a minha parte. E com isso Deus tem me abençoado. Louvado seja Deus. Procure agir assim. Em vez de só estar pensando em você, em você, em você. Pense no outro. Se você pensar no outro, você vai perceber que o outro tem mais problema que você. Você vai perceber que a sua vida é leve. Aí você vai perceber que vai ser uma coisa bem gostosa de fazer. Bem sanadora para a sua vida. Aí você vai dizer, rapaz, é uma benção essa vida cristã. Porque ser cristão é isso. É se doar ao próximo. Amém? Se doe ao próximo. Louvado seja Deus. Esta palavra não fez você de repente dar muita glória, porque o que você ouviu ao seu ouvido foi a voz do pastor Amaro Corrêa. Mas se essa palavra, eita rapaz, é mesmo. Eu estou precisando fazer mais isso. Ela lhe impactou, ela lhe edificou, ela lhe exortou. Aí o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar com Deus.